Das 8 pessoas que foram depor hoje na Polícia Federal, nesse caso das joias, na investigação da venda ilegal de joias da Presidência da República, até agora há confirmação de que 2 deles aconteceram de fato, que 2 deles tiveram, então, a fala dessas pessoas envolvidas no caso. No caso, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, o pai dele, o general Mauro Lourena Cid. Isso porque, apesar de terem ido à Polícia Federal até ontem, como falava Gustavo Uribe, a estratégia era de que Bolsonaro e Michele falassem à PF, a defesa do ex-presidente decidiu hoje, de última hora, sem que vazasse essa informação, aliás, estratégica, entrar com uma petição, alegando que os depoentes ficariam em silêncio, dizendo o seguinte: houve conflito de competência. E a gente vai explicar o que isso significa, segundo os advogados de Bolsonaro. Eles estão alegando que, como a Procuradoria-Geral da República não reconheceu a competência no Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, eles só passariam qualquer informação diante de um juiz natural competente. E a nossa equipe foi entender melhor o que eles depois explicaram em nota à imprensa. Vamos assistir a um trecho exclusivo da entrevista com o advogado de Bolsonaro. Houve o parecer de que deveria ocorrer em Guarulhos, Justiça Federal em Guarulhos, onde se iniciou a investigação das joias 5 meses atrás. O casal presidencial, ele não fez simplesmente uso do silêncio como uma manifestação do direito constitucional de permanecer calado. Não, permaneceram calados por entender, com arrimo no parecer do dono da ação penal, que é o Ministério Público Federal, de que não havia competência para aquele juízo. Então, vamos falar ao juízo competente. Ou seja, que os 2 estão à disposição para prestarem depoimento à Justiça Federal de Guarulhos, para entender o cenário. Inicialmente, a investigação começou na Justiça Federal de Guarulhos, porque a gente lembra que o ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, chegou ao Brasil com aquele estojo de joias, a Receita Federal identificou e apreendeu. Por isso, começou uma investigação na Justiça Federal de Guarulhos. A questão é que, posteriormente, surgiram fatos novos, como a tentativa do entorno de Jair Bolsonaro de liberar aquele estojo de joias. E aí envolveu, por exemplo, Receita Federal, envolveu o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que pegou um voo no final do ano passado para Guarulhos, para o aeroporto, para a liberação do estojo de joias. Só que aí o Supremo Tribunal Federal fez uma nova operação e o Ministério Público Federal lá de Guarulhos, de São Paulo, disse não. Já que há fatos novos, vou remeter o caso para o Supremo Tribunal Federal. E esse caso passou a fazer parte do inquérito das milícias digitais, que investiga uma série de questões, entre elas aquele ponto do plano golpista do 8 de janeiro, de planos golpistas também contra as instituições democráticas e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que houve um parecer de Lindor Araújo, vice-procuradora-geral da República, que disse que, nesse caso, deveria voltar para a Vara Federal de Guarulhos. E é isso que alega a defesa de Jair Bolsonaro, de que quem é competente para julgar este caso não seria o Supremo Tribunal Federal, e sim a Vara Federal de Guarulhos. Mas o que alega a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal? Que o escândalo das joias, Tainá, não é um escândalo e uma investigação separada de outros escândalos. O que alega o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, que a defesa de Jair Bolsonaro discorda, é que há uma quadrilha, um grupo criminoso durante a gestão de Jair Bolsonaro que atuou em várias frentes. Atuou no escândalo das vacinas, atuou no plano golpista de 8 de janeiro, atuou, por exemplo, no escândalo das joias, atuou, por exemplo, quando você tinha pagamentos feitos em dinheiro vivo de gastos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por isso que o Supremo Tribunal Federal diz que deve ficar com o Supremo Tribunal Federal e com a Polícia Federal e que não pode descer para outra instância, apesar de Jair Bolsonaro ter perdido o foro privilegiado quando deixou o Palácio do Planalto. E você conversou com o Fábio Van Garten logo pela manhã. Mais cedo a gente conversou com o Fábio Van Garten, que também foi chamado para depor nesse caso. Ele foi até a OAB. O Van Garten, além de já ter sido ministro do Bolsonaro, secretário de comunicação, atua junto à defesa de Bolsonaro, é advogado também, faz uma participação entre a comunicação e a defesa do ex-presidente. Me contou que teve com o ex-presidente aqui em Brasília desde segunda-feira à noite, de que sim, houve ali uma conversa, especialmente com esse grupo de comunicação. Ontem a
gente falava aqui no Bastidores CNN, gente, o Uribe trouxe sobre o bunker do PL, né, de assessores e advogados que estavam tratando da defesa do casal Bolsonaro. Sim, houve muita conversa, não só sobre o que seria falado com a PF, mas no sentido, eu entendi também, de conversar amenidades e tentar tranquilizá-los, conversar sobre o país, até sobre o governo Lula, para tentar, enfim, levar essa conversa de uma forma mais tranquila e deixar o presidente mais à vontade. O que a gente trouxe hoje para vocês na abertura foi uma mudança de estratégia da defesa. E uma mudança muito pensada de última hora, diante do que já está sendo vazado de informação. A gente não sabe o conteúdo do que está sendo dito pelo Mauro Cid. Isso está sendo guardado a 7 chaves pela investigação, mas a gente sabe que Mauro Cid está falando à Polícia Federal. Inclusive, falou hoje. Então, diante dessa informação, a defesa de Bolsonaro repensou a estratégia e decidiu, de ontem para hoje, manter o silêncio. Na verdade, o entorno, Uribe, de Bolsonaro já trabalhava pelo silêncio do ex-presidente. E hoje cedo, quando eu conversei com o Van Garten, quando ele me trouxe essa possibilidade com mais força de acontecer, quando ele me falava sobre como Bolsonaro poderia se comportar ali diante da Polícia Federal e trouxe o silêncio como uma possibilidade, eu estranhei porque até ontem trazíamos aqui no Bastidores CNN de que Bolsonaro falaria somente sobre o caso das joias, mas falaria. Portanto, o que a gente descobre dessa informação no off é de que a defesa decidiu mudar de última hora. Então, apresenta essa tese da competência para justificar o silêncio. Uribe, vamos chamar os nossos analistas? Você quer complementar? Não, eu só queria complementar 2 fatores que foram primordiais para essa mudança. Primeiro, a defesa teve a informação confirmada de que Mauro Cid falou, e não falou pouco, falou muito. E não é só do escândalo das joias. Falou sobre a carteira de vacinação e falou sobre o plano golpista de 8 de janeiro. Mas havia uma preocupação, e essa preocupação eu senti nos últimos dias, com o depoimento de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro estava se sentindo muito acuada com todas essas investigações. Ela procurou em mais de uma oportunidade o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para perguntar até que ponto ela falaria ou não. Então serviu também para proteger Michele Bolsonaro, porque ficaria muito estranho. Sim. Jair Bolsonaro depondo e Michele Bolsonaro não. Então, para preservá-la, teve o voto de silêncio, uma decisão tomada na madrugada de ontem para hoje. De hoje ontem para hoje. O que eu ouvi hoje cedo mesmo do Van Garten foi algo nesse sentido também, de que o fato dela ter sido chamada para depor e o entendimento do Bolsonaro e do entorno de que ela não deveria estar depondo, porque ela não está implicada diretamente, a visão deles deixou a equipe furiosa. Houve um movimento de tentar não ir ao depoimento, depois um convencimento de que era melhor comparecer, o entendimento de que se deveria falar e depois o recuo de que não, vamos esperar, porque, afinal de contas, a gente não sabe o que Mauro Cid está falando.